Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia do nosso trido dedicado a São João Batista. Nesse segundo dia, nós vamos meditar sobre São João Batista, um grande pregador. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém. Em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São João Batista, a sua intenção para esse trido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Batista, rogai por nós. Querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo para o segundo dia do nosso trido dedicado a São João Batista. Nesses 3 dias nós temos aqui como uma grande estrutura para nós sermos católicos, para nós sermos cristãos, para nós sermos um verdadeiro discípulo de Jesus. Tudo começa através do silêncio. Tudo começa através da oração, tudo começa através da meditação. Nós precisamos ter raízes sólidas, nós precisamos ter uma amizade profunda e verdadeira com o Senhor, porque é através da profundidade dessa amizade, é através da força dessa amizade que depois nós vamos conseguir aguentar, suportar, perseverar nos momentos de dificuldade, nos momentos de contrariedade. Quem participa de comunidade, quem participa de igreja, você sabe, uma pessoa que ela não tem, de uma forma muito clara, Jesus como centro, Jesus como a razão do seu serviço. Ela se decepciona muitas vezes nas nossas comunidades, muitas vezes ela sofre. Existem leigos que muitas vezes, como padre, eu gostaria de dizer, olha, confessa, participa da missa, participe das grandes solenidades que tem na igreja e depois cuide da sua vida. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente da comunidade é um ambiente carregado, um ambiente de pessoas muitas vezes profundamente problemáticas. Existem muitas comunidades que, graças a Deus, são saudáveis, mas se você quiser o caminho mais fácil, você vai, confessa comum, volta para sua casa e acabou. Não, mas a comunidade, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, onde todos nós somos membros, nós somos convidados a fazermos a igreja se tornar mais santa através da nossa vida. Por isso, quando você entra num trabalho em uma comunidade, quando você entra num trabalho de evangelização, você precisa estar muito bem preparado, muito forte emocionalmente, porque infelizmente o mundo ele é carregado de pessoas invejosas.
O mundo, eu vejo muitas vezes no Brasil, vejo jogadores de futebol, um jogador de futebol quando ele sobressai, quando ele está muito bem, a mídia, as pessoas começam a querer perceber um erro na pessoa, porque parece que se ele ganha muito dinheiro, se ele é famoso, se ele é rico, parece que ele está cometendo um crime. Então, muitas vezes as pessoas, elas nem desejam ter, elas desejam que você não tem. E na comunidade, na igreja, o pecado, a fragilidade humana, ela está muito presente. Então você precisa ter uma capacidade, uma estrutura psicológica muito clara. Precisa também ter uma capacidade, uma estrutura espiritual muito clara e muito definida. Isso se dá através do encontro com Jesus. Então, primeiro, uma vida de oração, através do silêncio, muito bem estruturada. Depois, a pregação. Nós fomos convidados, nós nascemos para produzirmos frutos. São João Batista, ele não tinha medo de dizer a verdade. São João Batista, ele perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a oportunidade de evangelizar, de dizer aquilo que era certo. São João Batista foi um grande profeta que esteve sempre do lado da verdade. Querido irmão, querida irmã, tem uma frase de São Paulo que é muito bonita, uma frase que está na carta a Timóteo. Ele diz assim: nós precisamos pregar o evangelho no tempo oportuno e no tempo inoportuno. Está acontecendo no Brasil, parece que acalmou um pouco mais, devido a um país, um partido, se não me engano, PSTU, PSOL, um desses partidos que só de conhecermos um pouco. Não precisa conhecer muito de política, nós já sabemos aí o que está por trás dessas ideologias totalitárias e sanguinárias. Começaram a fazer de tudo para pautar, e essa turma eles não vão parar, para pautar o aborto, para que o aborto fosse aprovado no Brasil. E aí querem colocar que o aborto deve acontecer em qualquer fase da vida. E aí um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele acabou também aprovando e colocou em pauta para que o aborto fosse permitido até para crianças para bebês depois de 22 semanas. E a igreja, graças a Deus, nossos irmãos evangélicos estão de parabéns. Graças a Deus a igreja católica, até que enfim, a igreja católica sempre parece que do mesmo jeito que as universidades, os artistas, a mídia e grande parte da igreja católica parece que sempre teve a serviço desse sistema que infelizmente é muitas vezes contra os valores cristãos. Então nós temos hoje muitos deputados, muitas pessoas que são corajosas, que são cristãs de fato, que se levantaram e defenderam a verdade. Muitos possivelmente serão até perseguidos. Não foi uma surpresa, mas me deixou muito triste o presidente da República dizendo como que nós podemos obrigar uma mulher a ter uma criança que é fruto de um estupro. O que vai ser deste monstro que vai nascer da barriga dela? Então, aqui duas coisas para ser levadas em consideração. Primeiro, durante a campanha, essa mesma pessoa, a campanha política, essa mesma pessoa escreveu uma carta, um acordo com os evangélicos e, de certa forma, com os católicos, prometendo que ele era contra o aborto. De repente diz que é contra o aborto e depois da eleição já começa a ficar contra o aborto. Então, isso daqui já é uma mentira, isso daqui é algo que já revela o caráter da pessoa. Seria muito bom se as pessoas fossem, de fato, muito claras no que elas pensavam. Às vezes tem pessoas que dizem que é contra o aborto, outras dizem que é contra o aborto, você sabe o que ela pensa. Mas uma das piores pessoas são aquelas que não têm caráter, aquelas que cada hora estão de um lado, dependendo daquilo que vai agradar mais. Então, muito triste, muito triste. Primeiro, porque, claro, depois da eleição a pessoa se revela, porque num país como o Brasil, onde a maioria ainda é conservador e tem valores cristãos e religiosos e tem capacidade racional de refletir o óbvio, as pessoas não vão aceitar. Então, existem pessoas que cada hora estão de um lado. E segundo, o que vai ser deste monstro que vai nascer da barriga desta mãe? Eu, como padre, primeiro, uma criança que nasce da barriga de uma mãe não é um monstro, é um ser humano. Monstro é quem tem um pensamento como esse. E se alguém fosse monstro, teria que ser o estuprador. Agora, um testemunho como padre, um testemunho de alguém que está no confessionário. Muitas vezes, quando uma mulher foi abusada, quando uma mulher foi estuprada, aquele é um fato histórico que não vai sair da alma daquela mulher, não vai sair da história dela, aquilo já marcou a vida. Quando ela tem aquela criança, muitas vezes aquela criança se torna o motivo da felicidade,
da razão de vida daquela mulher e dela superar o trauma. Quando ela foi estuprada e ela comete o aborto, ela vive 2 traumas que ela carrega para sempre. O trauma do aborto, o trauma do estupro e o trauma do aborto. Muitas vezes, muitos casos que eu conheço, quando ela tem aquela criança se torna uma razão tão grande de felicidade, de alegria, que através daquela criança, aquela mãe supera aquilo que aconteceu com ela. Então uma vida é sempre uma bênção. Existe uma jogadora de vôlei, eu gosto de vôlei, a Ana Paula Henkel. Ana Paula, ela foi campeã olímpica, muito católica, uma mulher que até pouco tempo atrás era de missa diária. E ela dizia assim, que quando ela era atleta, ainda 32 anos, recebeu uma proposta de um grande contrato, e ela estava para assinar aquele contrato, de repente ela descobriu que estava grávida, e falaram para ela, se você tiver uma criança, se você estiver grávida, você não pode assumir esse contrato. E ela ficou balançada, foi falar com o pai também, graças a Deus, um grande católico. Católico que tem cabeça de católico e coração de católico, porque falar que é católico e depois defender tudo que é contra a igreja, isso não é católico, isso é caótico. Então, foi falar com o pai, e o pai falou, esta vida é uma bênção, essa vida é a prioridade. Então ela encerrou a carreira, ela teve aquela criança, e hoje aquela criança é um motivo de grande alegria. Quando ela contou o testemunho dela na internet, é possível encontrar, quando ela contou o testemunho, que ela podia ter abortado e podia ter seguido a carreira, que ela não abortou, teve o filho hoje é uma bênção. Quando ela contou esse testemunho, muitas outras mulheres, ela disse que já recebeu cerca de 20 testemunhos, dizendo, eu não ia abortar, através do seu testemunho, eu tive o meu filho, e hoje meu filho é um grande motivo de alegria para mim. Queridos irmãos e irmãs, claro que é inconveniente para o padre ficar citando e falando de forma tão clara do jeito que eu falei. Queria falar muito mais. Claro que tem pessoas que vão reclamar no vídeo, vão xingar, não vão cancelar e vão fazer um monte de coisa. Cada um é livre para fazer o que quiser. E eu sou livre também, quero ser fiel à minha consciência. Queridos irmãos e irmãs, que Deus te ajude a ser católico no tempo conveniente e também no tempo inconveniente, no tempo das dificuldades. E tome muito cuidado com os lobos que se escondem e muitas vezes, aparentemente até dentro do rebanho, estão lutando para, em vez de proteger as ovelhas, destruir as próprias ovelhas. Por isso, conheça o Catecismo da Igreja Católica a fundo, conheça a doutrina católica a fundo, para você não ser levado por caminhos mais simples, por caminhos mais fáceis. Se existem 3 vidas, a vida do estuprador, a vida da criança e a vida da mãe, a vida que deve pagar por um erro, não é a vida da criança, nem a vida da mãe. A vida que deve pagar e deve ser preso por isso é a vida do estuprador. Na oportunidade de ter 1 ou 2 vidas, fiquemos com as 2, com a da mãe e da criança. Querido irmão e irmã, este é apenas um exemplo, existem muitos outros. Seja profeta no tempo conveniente e inconveniente. João Batista chamou Herodes de raposa. Diga para aquela raposa que a ele foi dando sinais da sua missão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador. onde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.